comigo, super jovem. Eu tô aqui com a Érica Pessoa. Ela fez o que muita gente que assiste a gente quer fazer, que é sair da CLT para empreender. E ela recebeu um empurrãozinho ótimo da vida em 2005, isso faz 21 anos, e ela se tornou uma empresária incrível que trabalha com comunicação. Ela é dona e CEO da Pessoa Comunicações. Vai contar a história dela aqui pra gente, né? Obrigada pelo convite, André. Estou super feliz de poder compartilhar aí com a audiência essa história empreendedora e quem sabe estimular o pessoal também, né? Pelo amor de Deus, mais empreendedores, mais riqueza, mais gente feliz, mais gente construindo, mais gente produzindo, mais gente entregando valor para a sociedade, né? Isso aí. Eu sou Precisamos. Fã. Adoro. Antes da gente começar, eu vou te dar um presente. Eba, adoro presente. Você tem dois presentes, um no início e um no final do nosso podcast. Chique! Primeiro presente do nosso patrocinador, a Consolate, mandou uma camisa tech maravilhosa que não amassa, que não acumula odor. Isso é a melhor coisa do mundo, porque passar roupa, vamos falar? Não rola. Se você que está assistindo a gente quiser comprar uma camisa da Consolate, é só usar o cupom SUPERJOVEM20, 20% de desconto. Ah, já vou usar. Não amassa, não desbota, acho que ela dura pra sempre. Eu tenho uma que ela tá nova até hoje. Uai, maravilhoso, não acumula odor, combina com qualquer coisa. Não, já amei. A minha branca, amei. Embaixo vou usar e vou marcar, hein? Isso, bom demais. Marca lá. Érica, me conta, você sempre quis empreender? Não. Não? Fala mais sobre isso. Na verdade, assim, eu acho que essa história do empreender, André, tem muito a ver com, inclusive, a formação que a gente tem, né? Eu venho de uma família muito simples. Minha avó era analfabeta, minha mãe com quarta série, né? Numa geração, vou fazer 50 daqui a pouco, numa geração em que o legal era ser CLT, né? Então, ter segurança, principalmente para quem vinha de uma família muito simples, né? Então, eu nunca fui estimulada a empreender. Apesar de, quando fui desenvolvendo a minha trajetória, eu percebi que eu tinha muito de empreendedora desde criança, mas não tinha tido esse estímulo. Então, nunca pensei em empreender, mas a vida me levou a empreender e eu acho que foi a melhor coisa que já me aconteceu, né? Que fez eu realizar muitos sonhos, que fez eu gerar emprego e renda para as pessoas, que fez uma virada completa, não só na minha vida, mas na vida da minha família, na vida da minha filha. Então, eu nunca pensei em empreender, mas sou muito grata por ser empreendedora. Tá. Então, você nunca pensou em empreender? Você tinha um projeto de ser CLT? Eu comecei como CLT, trabalhando numa universidade. Qual? Na Newton Paiva, ainda na época do professor Newton, do professor Paulo. Trabalhei com a Ângela Camargo, que foi uma grande mentora para mim. E lá, apesar de eu ser CLT, eu já era bem empreendedora. O Dr. Newton gostava de dizer que eu era uma inconformada do bem. Então, tudo que ele fazia lá, eu olhava e falava, poxa, mas esse negócio de ombudsman aqui, você responde à mão, as cartas demora 6 meses para responder uma carta da caixinha de sugestão, o cara já nem lembra mais que mandou. E, por exemplo, eu tinha feito uma viagem de avião e tinha visto numa revista da TAM o Fale com o Presidente. Então eu falei com ele na época, falei, doutor Nilton, tem tantos lugares no avião, tem tantas viagens da TAM por dia, por mês, se cada pessoa mandar uma carta para o presidente, eu duvido que o rolinho fique respondendo uma por uma à mão. Eu posso ir lá saber como é que funciona? E aí ele me mandou, ele conhecia o rolinho, ele me mandou. Eu fiquei 2 dias lá imersa com o pessoal da área de ombudsman, voltei para a Newton, criei uma área de ombudsman que diminuiu de 6 meses uma resposta para 4 dias. Né? Então, por isso que ele falava que eu era uma inconformada do bem e tive a oportunidade lá também de atuar com a internet quando a internet chegou no Brasil, em 2016. Então, de montar o primeiro departamento de uma universidade privada em Minas Gerais, primeiro departamento de internet. Então, assim, já tinha um quê de empreendedorismo, mas o que a gente chama de empreendedorismo, né, dentro da universidade. Espera, essa conta não fechou para mim. Em 2016,
Internet. 2016 não, gente. 1996. Já Ah, ficando tá. velho, vai ficando assim, André. 1996. 1900, ok. Agora eu entendi. Ainda bem que você é bom de conta. Não, porque eu tô com a timeline na cabeça aqui, eu falei assim, peraí, 2016 eu acho que já... 96. Eu fiquei na Newton de 95 a 2003. Olha só. Fiquei lá esses anos. Tá vendo você que tá assistindo que fica velho? Você é sem vergonha, olha. 95 ela já tava na área, você fala? Não fala, né? Tá bem demais. Tá, e aí, interessante essa história, porque dentro do Super Jovem a gente tem dois check-ups de empreendedor. Um para quem quer empreender como empresário e outro é para quem quer praticar intraempreendedorismo, sabe? E é interessante que eu valorizo muito o intraempreendedor porque ele sempre soma para a empresa, né? Porque olha só que legal, você estava interessada, você estava inconformada, você estava interessada em entregar valor para a empresa, né? E você conseguiu trazer e agregar valor e com um ganho de eficácia gigantesco na entrega, né, de resposta de 6 meses para 4 dias e praticamente resolveu o problema sozinho. O cara só teve que liberar um pouquinho de recurso e contato, né, professor Newton. Isso agrega muito valor para a empresa, né? Eu estou buscando aqui, ó, antes de virar empresária, eu vou te dar um maisinho aqui em radar ligado, capacidade de antecipar os fatos e criar soluções inovadoras antes de ser forçado pelas circunstâncias. Quer dizer, antes do universo ir lá e falar assim, Érica, 6 meses é inaceitável, ela já entendeu que era inaceitável, ela já viu o que estava fazendo, ela conseguiu se informar e conseguiu implantar. Muito bom. Que é você foi buscar informação, maisinho aqui. E é legal demais, né? Assim, eu sou uma curiosa por natureza. Sou curiosa. E além de ser curiosa, eu tenho uma coisa assim que as pessoas até riem. Às vezes eu tô andando na rua, eu vejo, por exemplo, uma grade numa casa, eu falo, gente, que coisa linda, a árvore. Então eu sou muito contemplativa também. E eu acho que essas coisas fazem a gente ser mais criativo. E não criativo só no sentido do criar, da beleza da coisa, mas de fazê-la funcionar, de saber operacionalizar, né? E eu gosto muito de estudar. Tudo que cai na minha mão, eu estudo, assim, e adoro, né? E áreas completamente diferentes, enfim. Eu acho que isso ajuda muito também na hora da gente ter essa visão do inconformismo, né, e etc. Curioso ativo, investigar clientes, fornecedores e concorrentes, consultar especialistas e estudar o mercado. Já te dei o maisinho aqui. Vamos ver se aparece mais, vamos ver se aparece mais. E aí, beleza. Mas você já estava com o empreendedorismo, a mentalidade dentro de você estava buscando fazer o melhor que você podia, mas você não pensava em carreira solo. Não. Então você seguiu evoluindo no mercado privado? Não, como que foi? Aí aconteceu assim. Em 2003, a empresa passou por uma reestruturação. E nesse momento eu já tinha tido 8 promoções. E eu já era, né, eu que tinha entrado como telemarketing para responder dúvida de vestibular, já era assessora executiva do reitor e cuidava de projetos especiais, né? Então, grandes projetos, geria projetos que a gente levava os alunos para trabalharem, né, e se desenvolverem profissionalmente. Lá na instituição tinha muito essa visão, né, do aqui se estuda, aqui se pratica, então dessa coisa do colocar em prática o que se aprendia em sala, mas numa reestruturação eu fui cortada, porque cortaram os maiores salários e eu naquele momento já, inclusive, geria pessoas que tinham me contratado que estavam lá há 20 anos, por exemplo. E nessa história toda eu fui pro mercado e descobri uma coisa, André, muito doida, que eu era muito boa dentro da instituição do meu trabalho, que é uma coisa que a gente faz muito, né? Era a Érica da Newton, não era a Érica pessoa, era a Érica da Newton. Então era muito boa, todo mundo lá dentro sabia, tanto que eu recebi várias promoções, tive várias oportunidades, implantei setor de internet, implantei o novo Ombudsman, fui coordenadora de comunicação interna. Explica o que é um Ombudsman. Ombudsman é quando você tem um canal de escuta do cliente.
Né? Então, esse papel de gerir esse canal de escuta, né? De resposta, de aproveitar isso que o cliente fala para gerar uma solução para dentro do seu negócio também. Não é só um saque. Não é só um saque. Ele tem uma visão também muito estratégica. Legal. Né? Então, assim, nesse contexto, eu tinha participado de várias coisas, mas eu saio da empresa em 2003. Agora até eu tô preocupada que eu só tô falando os números certos. Em 2003 e descubro, então, que eu era muito conhecida dentro da instituição, mas fora da instituição ninguém sabia quem que eu era. E aí eu chego naquela época, né, para fazer entrevista, com uma carteira de trabalho com um salário que estava assinado lá alto, que hoje é alto até para os tempos de hoje. Entendi. E as pessoas falavam, mas eu não tenho condição de te contratar, você não vai ficar satisfeita aqui porque eu não tenho salário. Eu falava, não, mas eu trabalho por qualquer valor. Não tem jeito e tal. E eu fiquei 1 ano tentando arrumar um emprego e eu não conseguia. Nossa. Então, eu acho que esse foi um dos principais aprendizados para mim, dessa coisa do ser CLT. Que eu acho que muitas vezes a gente, como CLT, a gente acaba tendo o sobrenome da empresa e a gente esquece de fazer a nossa própria história, mesmo que você desenvolva coisas incríveis dentro daquela empresa. Putz. Né? Então esse foi o meu maior desafio. Você ficou 1 ano desempregada? Fiquei 1 ano, você acredita? E como é que foi isso? Como é que você se Aí virou? eu Como é que vendi você pagou tudo que eu tinha. Tudo que eu tinha conquistado, eu vendi tudo e fui me virando, fazia algumas coisas pontuais, até que eu fui conseguir um trabalho que não era de carteira assinada, naquela época já, e fui trabalhar, fazer um projeto para uma agência de comunicação. E ali naquela agência de comunicação eu entendi, falei, ué, gente, mas isso aqui eu sei fazer, né? Uhum. Quem sabe? E aí eu fiquei mais 11 meses nessa agência e pedi para sair dessa agência. E uma amiga minha falou, não, tem um lugar que está precisando de alguém para trabalhar, para fazer um projeto de comunicação, você não quer fazer não? Eu falei, mas aonde? Ela falou, é uma instituição social. Eu falei, gente, mas eu já tô ferrada na vida, eu vou fazer projeto para instituição social. Uhum. Falei com ela, não, mas vou lá ver qual que é, né? E fui, só que tem até uma história engraçada, que eu tive que assaltar o cofrinho da minha sobrinha para poder ir. Só que assim, eu assaltei, mas com ética. Eu assaltei o valor certo, sem R$1 a mais. Entendi. Só que eu não sabia que essa instituição que eu ia visitar é na região rural de Betim, que o ônibus de Betim era mais caro do que o de BH. Ou seja, eu tive dinheiro para ir, mas não tinha para voltar. Nossa Senhora. Mas fui lá, apresentei a proposta. E não tinha home banking? Não tinha nada. Não tinha celular direito, não, nem pra ligar pros outros. Eu falei também que assim. Pix, que nada. A vergonha também, né? E eu pensando, fazendo a reunião como se nada estivesse acontecendo. Ó, cara plena, explicando o que eu podia fazer. E bom, saí de lá com aquela possível cliente super empolgada com o que eu tinha falado. Mas na hora que eu cheguei fora assim do prédio, eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer? E aí também a vida sempre traz umas coisas surpresas assim, né? Uma moça veio assim e falou, você tá indo embora? Eu falei, tô. Ela falou, tem um rapaz da contabilidade também tá indo, você quer carona até o centro de Betim? Graças a Deus. E aí dentro da minha cabeça eu já falava assim, não, até o centro de Betim, aí qualquer coisa eu vou a pé até a BR, pego uma carona, chego em Belo Horizonte e o ônibus de Belo Horizonte pra casa eu tenho. Entendi. E enfim, só que eu entro no carro, o cara fala assim, nossa, acredita que eu pedi uma pessoa pra trazer uma peça pro meu carro e tal? O cara não veio, eu tô achando que eu vou ter que ir lá em Belo Horizonte, fica na Avenida Amazonas. É bom pra você, se você ficar na Amazonas? Eu, acredito! Enfim, voltei pra casa, fechei esse cliente, foi meu primeiro cliente, o Instituto Rama Krishna. É meu cliente até hoje, 21 anos depois. E eu gosto de dizer também, sabe o que, André? Que nem pai paga mesada 21 anos pra você. Paga? Pois é. Então, ou você entrega resultado para o cliente, ou ele não vai ficar 21 anos. Lógico. E a gente está há 21 anos lá na Rama Krishna, desenvolvendo vários projetos e a gente ajudou a posicionar eles no mercado, né? Ajudamos eles nesse desenvolvimento e desse posicionamento da reputação. Então, foi assim que começou a Pessoa Comunicação. Vou marcar um aqui, ó. Não desiste. E vou marcar um também, palavra vale, que
comprometimento com o resultado é importantíssimo, né? Tá. E aí esse foi o seu primeiro cliente? Foi. Então eu falo que a gente começou, era eu, um computador velho, daqueles da caixinha ainda, né? Um telefone... Monitor de tubo. Fixo, que né? esquentava. Um telefone fixo. E para ficar mais fácil ainda, 3 meses depois eu fiquei grávida do meu namorado. Vocês estão juntos hoje? Não, a gente não tá junto, mas a gente é muito amigo. E a gente criou nossa filha junto e eu sou super grata. E ele é um grande empreendedor que também é inspirador para ela. Olha que Nós legal. somos muito amigos. Ela tem que empreender, ela não tem saída, né? Ela inclusive fala isso, né? Ela fala, eu vi minha mãe trabalhando, começando, né? Não me viu começando do zero, porque eu estava grávida, mas assim, sempre vivenciou, né? Essa coisa do empreender, dos desafios, e o pai dela também, que hoje tem a segunda maior empresa de formaturas de Minas Gerais, que é a GWL, né? O Wellington Moll é um cara que também começou com 17 anos, fazendo festinha pros amigos. Vi outro dia a sua história aí também com o Super perfil, jovem. né? Bem desse jeito também. E, enfim, então a Júlia tem aí essa essência do empreendedorismo, né? Vindo dos pais. E crise é igual barata, né? Ela nunca vem sozinha. Não. Barata sempre tem 2, 3, nunca é uma só, né? Nunca. Crise também é igual barata, ela Nunca. nunca vem sozinha e a gente vai calejando. Mas que interessante, então você empreendeu por situação, né? Foi, por necessidade. Por necessidade, né? Mas sabe uma coisa também que eu acho interessante? Desde que eu comecei a empresa, o fato de eu ter ficado desempregada também, acho que da minha própria história, né, familiar, me fazia pensar assim, cara, eu não tinha, fiquei desempregada, mas eu quero gerar oportunidade de emprego para quem é da comunicação. Eu escutava muitas pessoas, principalmente dos meus colegas de relações públicas, dizendo que não tinha oportunidade para eles no mercado. Então, eu tinha isso na minha cabeça. Então, eu vou gerar emprego e renda para essa área da comunicação. Eu quero fazer diferença nessa área. E beleza, você estava com quantos anos quando você... Quando eu comecei a empresa, com 26 para 27. Você já tinha boleto. Oh! Tinha boleto, tinha dívida, tinha tudo. E como é que foi? Comecei do menos, lá vai alguma coisa. Você tinha um computador, um telefone, e como é que foi que você foi construindo? Então, André, a primeira coisa que eu fiz foi mudar minha chave sobre o que me fez ter ficado desempregado um ano. Então, eu aprendi uma coisa que parece óbvia hoje, mas eu aprendi a relacionar com as pessoas, né? Porque dentro da Newton, eu ficava dentro da Newton. Né? Eu atuava com aquelas pessoas, mas eu nunca tinha pensado em me relacionar com outros players do mercado, com entidades de classe, com nada disso. Gente, ela vai falar sobre conexão, tá? Modo super jovem. Utilizar pessoas-chave e estratégias para influenciar e manter relações. Não foi a relação que você pensou, ela não vai falar de Tinder, não vai falar dessas bobagens não, tá? São relações comerciais e estratégicas, igual a gente está fazendo aqui. Então, assim, exatamente. Nós estamos fazendo esse podcast hoje, pode ser que daqui a 6 meses eu contrate ela, pode ser que ela queira viajar com milhas, pode ser que ela se interesse pela efeitos, pode ser que ela precise de um sistema de controle de folha de ponto eletrônico, ou pode ser que a gente possa fazer um trabalho junto sobre mentalidade empreendedora. A gente não sabe o que vai sair daqui, mas é esse tipo de relacionamento que a gente está falando. Exatamente. E ali eu entendi isso, assim, que eu precisava... Será relações públicas e caiu sua ficha que você tipo... Que loucura! Não é muito doido um negócio desse? E bom, aí eu aprendi a me relacionar mesmo, e eu tenho uma grande amiga que era muito boa nisso, ela vinha da área comercial, tinha trabalhado na Globo e tal, Daniela Gerard, e ela falou comigo assim, olha, você vai ligar para essas pessoas aqui, em meu nome. Você vai falar, Daniela pediu para eu te ligar, são meus amigos, você vai apresentar o que você faz. Inclusive foi ela que me indicou o Instituto Ramakrishna. E você vai dizer o que você faz e você vai pedir para eles te receberem. Porque eu tenho certeza que na hora que você chegar lá e explicar o que você faz, eles vão te contratar. Olha. E eu acho que eu sempre falei do que eu faço com tanta convicção de que gera resultado, que realmente eu chegava nos lugares e as pessoas me contratavam. E aí, André, quando a minha filha nasceu, 9 meses depois, eu já tinha 6 clientes fixos. Olha que loucura. Eu já tinha assinado a primeira carteira de trabalho. Uma pessoa que tinha começado do zero, sem nenhum real. Coragem com Entendeu? juízo.
Assumir desafios moderados, avaliando alternativas e respondendo pessoalmente a eles. E aí você foi atrás, ó, sua amiga te deu um empurrãozinho, te deu uma moral, ou seja, você usou sua conexão. Você é independente e autoconfiante, né? Parece. Sempre foi assim? Sempre. Ou é só por fora? Não, sempre fui assim. É. Eu me considero medroso. Eu não. Eu me considero bastante Aliás, medroso. eu acho que um dos meus problemas não é o medo, é a coragem demais. Falta de medo. Nossa! É. Tanto que assim, eu evito fazer qualquer esporte, né, que tem mais risco, porque assim, como eu sou meio, não tenho medo, é melhor não fazer, sabe? A coragem não é ausência de medo, né? Não é ausência de medo. Dá frio na barriga, dá tudo, mas eu prefiro tentar, sabe? É com medo mesmo. Eu prefiro Coragem tentar. Com medo mesmo. E aí Isso já me fez fazer várias coisas do tipo, um dia eu vi uma matéria na televisão que falava do Caminho de Santiago. Eu falei, cara, que negócio incrível. Nossa, eu quero fazer esse negócio de qualquer maneira. E aí eu fui fazer o Caminho de Santiago, todo mundo se prepara fisicamente, né? Porque são 800 quilômetros, eu fiz 320 a pé, atravessando a Espanha. Mas eu não tinha tempo para treinar. Então eu peguei, baixei lá, não entendia muito bem como é que ia ser o caminho, fui descobrindo o caminho no meio do caminho. Falava espanhol? Muito pouco. E me virei durante 20 dias caminhando, né, com bolha no pé, com não sei o quê. Enfim, fui descobrindo as soluções para os problemas no caminho também. E eu acho que, inclusive, o Caminho de Santiago representa muito desse meu jeito de ser. Mas cheguei no final, celebrei a chegada em Santiago de Compostela, que é uma das coisas mais maravilhosas que eu acho que eu já vivi, de emoção. E cheguei a Finisterra, que é o que eles chamam, né, que antes de descobrirem que a Terra era redonda, eles achavam que Finisterra era o último lugar que tinha, né, e depois era o fim da Terra mesmo, e aí era só mar. Entendi. Então é muito emocionante. Então, assim, essas oportunidades, tanto na minha vida pessoal quanto profissional, foi muito disso, ó, vou encarar e vou dar um jeito, mas vai dar certo. E deu certo, né? A empresa, 21 anos aí, né? Dando certo. E você já passou algum aperto por causa disso? Já. Alguns, né? Ah, demais. Algum que você possa compartilhar? Já investi errado, por exemplo. Né? Porque falar de erros, pouca gente quer falar. Eu acho importante falar de erros. Também acho muito importante. Acho que eu já investi muito errado financeiramente. Exatamente por causa dessa coisa da coragem. Então, por exemplo, coisas às vezes até que parecem bobas, mas, por exemplo, a gente teve uma casa que a gente chamava de Casa de Pessoa em 2014 para 15. Eu fui para essa casa, ao invés de eu negociar com o locatário, que eu ia reformar a casa, eu investi mais de 100 mil reais na casa naquela época. E depois larguei aquilo tudo para trás. Então, assim, essa coragem, essa vontade de fazer as coisas, tal, às vezes impede da gente pensar melhor, mais racionalmente, inclusive em soluções, assim, que, né, não necessitariam, por exemplo, de um investimento financeiro. 100 pratas, eu daria uma entrada. Fala não, querido. Nossa, passa até mal quando eu lembro dessa história. Ah, mas faz parte. Faz parte. Eu, toda vez que eu vou dar um conselho para minha filha, eu falo assim, filha, seu pai não tá tirando esse conceito do nada, não é? Porque ele já se ferrou nessa aí, né? Então, a gente tem que se ferrar também para aprender. Tem. E dentro dessa jornada, assim, quais foram as maiores dificuldades, as angústias? Eu acho que a primeira delas é essa coisa da solidão do empreender, né? Eu acho que isso é até comum as pessoas falarem, né, André? Assim, muita gente compartilha, sabe? Eu fico sempre pensando assim, na hora do desafio mesmo, é você e seu travesseiro, é nele que você vai chorar, né? Você não tem como ficar falando com todo mundo, porque você também tem uma reputação a zelar, você não vai chegar, por exemplo, um cliente e falar, nossa, porque eu tô... Não vai, né? O cara não vai te contratar, enfim. Então eu acho que o principal desafio para mim sempre foi essa coisa muito solitária, que me fez, por um lado, criar soluções para uma empresa de comunicação que não eram comuns naquele tempo,
mas por outro me fazia sofrer muito sem entender um pouco assim como é que é seu futuro, né? Eu até falo que algumas coisas me ajudaram bastante nesse processo, como por exemplo fazer o Empretec, a gente falou de Empretec, Que né? ano que você fez? Eu fiz, se não me engano, 2015. Eu também. Uai. Também fiz Com em a 2015 Beth? com a Beth. Ah, então, Beth, Eu minha trouxe mentora, a Beth aqui, tá? sou apaixonada. Ah, gente. Tem uma entrevista com a Beth. Maravilhosa. Ela Minha é maravilhosa. paixão, minha amiga querida. Eu desconheço alguém que não goste dela. Não. Na verdade, eu desconheço alguém que conhece ela e não é apaixonado com ela, igual você falou. Ela é assim, Eu acho ela maravilhosa também. inspiradora. Uma mulher Eu entrevistei incrível. ela e a neta dela. Que legal. A neta dela tem 13 anos. Que Foi muito legal. legal. Tá lá no Super Jovem. Muito, muito legal. Então, pois é, Beth foi uma grande inspiradora para mim. Até para vencer um pouco dessa solidão, né? E eu acho que então os desafios são a solidão, acho que a gestão de pessoas também nem sempre é tão fácil, né? Assim, Interessante. É desafiador. Porque nenhum empreendedor se prepara para o empreendimento, né? Tipo assim, Já igual, aprendi fazendo, né? Com a bicicleta. que você abriu em 2015, Pedalando. né? Aí você foi no Empretec 10 anos depois. Eu também, 2005, aliás. 2015 que você foi para o Empretec. Eu também abri em 2005 essa empresa. A gente fazia manutenção de sobrinho, formatação de computadores, etc e tal. Não tinha nem mesa para trabalhar. Tinha que tirar a cama o colchão da cama para usar de tablado. Aí, só que eu estudei TI, depois eu fui conhecer o Leandro, sistemas para internet, e aí que minha ficha foi cair, eu falei assim, cara, eu quero ser empresário, as coisas que eu preciso fazer estão em outro lugar, né? Que aí eu fui estudar administração com 28. Legal. E o Empretec eu fui fazer em 2015. Então, assim, a gente não se prepara para isso, né? Ontem eu estava conversando com uma moça que está no nosso grupo de mentalidade empreendedora, e ela é fotógrafa, ela chama Ana Júlia. Muito promissora ela, jovem, e ela tá doida para empreender. Doida. A primeira meta dela é conseguir desmamar da CLT. Eu acho que ela tá quase. E aí ela falou assim comigo, André, eu tô afim de estudar jornalismo. O que você acha? Eu falei, pra quê? Ela falou assim, não, porque eu quero melhorar o meu trabalho, a qualidade do trabalho. Eu sou fotógrafa, né? Acho que eu vou conseguir contar histórias melhores pelas imagens e tal. Eu falei, tá, mas você quer ser tipo, uma super fotógrafa, uma grande profissional, ou você quer ser uma empresária? Porque se você quer ser uma empresária, você quer ter tempo, você quer ter uma estrutura de negócio, você quer ter escala financeira, você tem que estudar outra coisa. Você tem que se preparar para outra coisa, né? E ainda falei, eu cometi esse erro, fui estudar TI. Mas eu queria abrir uma startup. Eu queria gerir, eu não queria estudar TI, né? E é interessante, muito interessante isso. A parte de gestão de pessoas é dificílima. Ela é tão difícil que eu fui parar numa pós-graduação em psicanálise, tá? Uau! Depois eu te conto isso aí. Quero saber. Virou um produto. Empreendedor é foda. Né? Então, eu também acho que assim, o mais difícil é porque a gente não é preparado para gerir. Hoje, eu acho que hoje os cursos têm mais um pouco dessa visão, mas também na minha época, né, como relações públicas, e eu ainda tive sorte, porque o curso de RP na comunicação, ele é um curso de gestão da comunicação. Então, foi a primeira vez que eu ouvi falar de empreendedorismo, foi na faculdade. Né? Você fez aonde? Fiz na Newton também. E assim... Eu acho que era melhor, tá? A grade que nós estudamos era melhor. Era melhor. Então, assim, isso me ajudou bastante em muitos aspectos da empresa. Mas, por outro lado, você não aprende nada de contabilidade, você não aprende... Então, assim, né, você vai tendo que buscar... Legislação trabalhista. Filho. Direito público e privado. Eu ainda dou graças a Deus, porque em 20 anos nunca tive um processo trabalhista. Todos os dias sou graças a Deus. O que é muito difícil. Então, assim, essa gestão e esse entendimento de processos e tudo mais, eu acho que também é outro lado muito desafiador, né? Eu não acho difícil mobilizar as pessoas. Mobilizar eu acho mais tranquilo. Principalmente porque depois eu aprendi muito sobre relacionamento, né? Mas então esse isso já ajudou. Superpoder, né? O seu grande diferencial é mobilizar a gente, né? Eu amo isso. Eu amo gente, eu amo mobilizar pessoas, eu amo colaborar com as pessoas. Eu acho que isso também faz muita diferença,
né? Eu sempre gosto de dizer que eu sou uma compartilhante, né? Então, assim, para mim é um prazer, por exemplo, estar aqui compartilhando a minha história, compartilhando um pouco do conhecimento, né? Compartilhando, inclusive, no sentido de te escutar também, aprender com você. Então, isso é uma das minhas grandes paixões. E tem até uma coisa que eu queria muito falar aqui, André, se você me permite. Claro. Bom, a gente tem uma mania de usar muito uma palavra que é networking. Claro. Eu gosto de fazer networking. Eu odeio fazer networking. E eu vou te dizer por quê. Porque networking é um negócio muito interesseiro, sabe? Então, assim, eu vou encontrar com o André, deixa eu ver o que o André pode fazer por mim, né? Quantas vezes já fui para evento, fui palestrante, ou fui, né? Que a pessoa chega, te entrega um cartão, ela nem pergunta quem é você, né? O que você faz exatamente, né? Ela não se interessa por nada, ela só quer, no final ali, gerar negócio, trabalho, né? Então E negócio tem valor, né? Exatamente. Se for um negócio com valor, não interessa, né? E aí, nos anos 2000, nessa virada do milênio, o que começou a acontecer? Muita gente começou a falar desse novo momento, que era o momento dos relacionamentos. E a gente sabe tanto disso, né, que assim, hoje tem as redes sociais, social é para conversar. Então a gente sabe que o mundo realmente teve uma mudança. Em 2000 tem um autor, que é o Bob Little, que ele escreveu um livro, é um americano, ele escreveu um livro que é uma tese que fala de relacionamento estratégico. E ele dá um novo nome para o networking, e ele chama de netweaving, né? Então é construção de redes, não mais construção ou conexão para trabalho, working, mas para criar redes. Quando a gente fala disso no Brasil, parece até um pouco mais simples, porque a gente no Brasil já tem essa característica de conectar, diferente de outros países, né? Não mineiro. Mineiro então nem se fala. Então muitas vezes, quando eu até converso com as pessoas, que eu falo do conceito do netweaving, falo, gente, a gente precisa ter essa visão netweaving. De conexão. Como que escreve? W-E-A-V-I-N-G. W-E-A-V-I-N-G. O que quer dizer o weaving? Redes. Então eu faço uma conexão para criar redes de contato e não para gerar efetivamente no primeiro momento trabalho. É quase que aquela história assim, sabe quando o seu telefone toca e você olha e fala, Gima, meu primo tem 3 anos que não me liga, aí você atende o cara, não, sabe o que é? Que eu tô indo para Belo Horizonte, posso ficar na sua casa? O cara nunca te ligou, nunca conversa com você, de repente ele já te liga para te pedir um favor. No netweaving é diferente, você faz uma rede de contatos de forma muito mais genuína, com interesse real sobre o outro. E sabe o que isso gera? Gera negócio. Sabe por que gera também? E eu posso falar isso lá da empresa. Eu tenho 21 anos de empresa. Você sabe quantas vezes eu já saí para vender? Nem ideia. Nunca. Nunca, assim, saí que eu fosse lá vender. Ou alguém me indicou, ou, né, por exemplo, a própria Roma Krishna que eu fui lá, que foi a primeira empresa, foi uma indicação. E assim acontece. Muitas vezes as pessoas me ligam hoje, né, depois de 21 anos e tal, já conhecem mais a empresa, a minha trajetória, falam, olha, eu fui perguntar de uma empresa de relações públicas e 2 pessoas muito diferentes me falaram sobre você, então eu queria conhecer seu trabalho. Então, assim, e isso tem muito a ver com essa forma de criar essas relações genuínas. E às vezes quando eu conto sobre isso, falo sobre essa teoria do Bob Little, as pessoas falam, mas eu também sou assim, eu faço bem sem olhar a quem e tal. Eu falo, gente, a gente tem essa característica no Brasil mesmo, e como você disse, especialmente o mineiro tem. Mas, quando você faz alguma coisa sem consciência, não adianta nada. Então, você tem que fazer entendendo o que você está fazendo, né? Senão, você não está aplicando uma ciência, uma teoria, você está simplesmente replicando algo, e por isso também que muitas vezes a gente escuta das pessoas, pô, sou tão legal com todo mundo, ajudo todo mundo, e não tem oportunidade, parceria não me gera resultado, porque não tem essa visão muito mais estratégica e científica do relacionamento, né? Que é o que o Bob Little fala no conceito dele, e eu amo esse conceito do netweaving. Intencionalidade, né? Intencionalidade, você falou a palavra exata. Sobre isso. O que é intencionalidade para você? É fazer algo entendendo aonde você quer chegar. Muito bom. Entendendo que tem um caminho, um processo. E entendendo com quem você vai se correlacionar. Ontem eu escutei uma moça que eu mentoro,
vou falar o nome dela não, que ela é reservadinha, tímida. Ela falou assim comigo, André, eu tenho que postar mais. Eu preciso... Sabe essa fissura da rede social? Sim. Parecendo droga. Por que você quer fazer isso? Não, porque eu tenho que vender, eu tenho que postar mais. Mas calma. Quanto que você gera? Mais ou menos uns 6 mil reais. Você vendeu o que no seu Instagram? Nada. Então, pera. Então, da onde que tá vindo esse dinheiro? Exato. Né? Você quer vender mais, você não quer postar mais, calma. Né? Aí eu tento puxar, aí ela vem pra razão, mas dá um pouquinho, ela se perde de novo. Ela vai pro vício, porque ela perde a intencionalidade dela. Você sabe que isso acontece muito com os clientes que nos procuram. Às vezes eles já vêm com uma visão tipo, preciso criar conteúdo pro meu LinkedIn, ou preciso de assessoria de imprensa. E aí, na hora que eu vou conversar, eu falo, não, mas não é disso que você está precisando. Você está precisando, de repente, de um projeto de relacionamento estratégico em que a gente vai fazer um contato direto já com os stakeholders que você precisa para converter seu negócio. Como agora mesmo a gente fez para um projeto da Exame, do Grupo Exame, fizemos também para São Paulo, que é uma universidade paulista. Falta só um para você gabaritar. Não, ou, por exemplo, é necessário... você está fazendo um relacionamento com a comunidade, mas você não tem organizado dentro da sua empresa essa área. Então a gente vai lá e vai desenvolver essa área primeiro, muito melhor do que você ir lá e falar na imprensa que você está fazendo um projeto, apoiando algo social, se você não está nem organizado internamente para isso. Então, assim, essa visão das pessoas, às vezes assim, eu já quero tal coisa, ao invés de entender exatamente de onde vem. Quando você fala isso para sua mentorada, você está super certo. Gente, mas da onde que está vindo o dinheiro? Não é melhor a gente, então, crescer aqui onde já está vindo? Depois, não estou falando que não vai fazer rede social, não. Ela tem que fazer. Né? Mas aí é você entender o que é prioridade e qual que é esse caminho para chegar onde você está focado. É porque ela faturando 6, a minha tese é que se ela consegue dobrar essa receita sem aumentar o trabalho dela. Maravilhoso. Maravilhoso. Perfeito. Cara, nossa, o empreendedor, ele acha que tempo é recurso infinito. Quando ele é inexperiente, né? Ele acha que tempo é recurso infinito, né? Eu fico assim, gente, prioridade, ó. Os 3 recursos mais importantes. Eu tô falando de recurso, né? Igual área é recurso, água é recurso, dinheiro é recurso. Sim. Os 3 mais importantes. Saúde é o primeiro. Mas se você não tem saúde, você não tem nada. Não. O segundo é tempo. Dinheiro é o terceiro mais importante. E você vai administrar esses caras aqui, ó. Exato. Porque você, ao se movimentar, você coloca a sua saúde em risco. Sempre. E não tem como. Se você não colocar ela em risco, o tempo já vai tomá-la de você. Então você tem que colocar ela em risco de alguma forma, ao mesmo tempo que você vai cuidar dela. O tempo, ele é uma torneira aberta. Ele nunca para de passar. Então se você gastar ele errado, você já perdeu, né? E se você ficar bitolado fazendo um tantão de coisa que você não precisa, você vai perder esse tempo. E o dinheiro, ele é o recurso mais fácil, porque você consegue escalar ele, você consegue ter muito, você consegue estocar. Dos 3, é o único que dá para você manejar mais. E que depende dos outros 2, né? Como você falou. Não, completamente. Inclusive para usufruir. Como é que você usufrui de dinheiro sem saúde e tempo? Não tem como. Adianta. Ou então você vai pegar o dinheiro todo e vai gastar, né, morrendo, né? Porque aí já não tem solução. Hoje em dia eu gasto 5 pratas com saúde por mês. Tudo preventivo. Pois é. Tudo preventivo. Isso, e eu falo também que assim, né, não só na questão de bem-estar, de fazer uma academia, de fazer um exercício físico, de comer melhor, tempo, né? Etc., mas inclusive de pensar no futuro, que é uma coisa que eu acho que o empreendedor e o empresário pensa às vezes pouco ainda no Brasil. Né? Concordo. Então, uma coisa, por exemplo, que eu faço, eu sou meio neurótica, assim, de não deixar problema pra ninguém, sabe? Sei. Então, assim, eu sempre fiquei assim, ó, se eu morrer, sabe aquele negócio? Né? Eu acho que isso também, quando eu era criança, eu via, né, onde eu morava, as pessoas mais simples, às vezes a pessoa morria, o pai da família, às vezes não tinha dinheiro nem pra enterrar direito, né? E é um negócio muito triste isso. Concordo. Então, eu sou assim, eu tenho seguro de vida, eu tenho, sabe, assim, se hoje eu passar mal, ficar 5 dias no hospital, meu seguro, inclusive, cobre meus 5 dias como se eu tivesse trabalhado. Então, acho que é um cuidado também, e aí lembrei disso que você tocou nesse ponto, né, da saúde, do tempo, do dinheiro, que às vezes a gente esquece, porque a gente esquece que a gente
não é infalível, né? E a gente não é um robô. Então é importante a gente ter esse cuidado também, porque assim, se você estiver fora da empresa, e aí? Você precisa conseguir construir, né, a sua empresa para você não ter que estar lá. Pelo menos é o que eu faço. E é interessante que eu mentoro as pessoas e eu acho engraçado eu ter tempo para elas e elas não terem tempo para mim. Eu acho muito engraçado, entendeu? Tipo assim, eu tô numa empresa lá que ela tem 4 marcas, né, que é Busca Milhas, Dot8, Super Jovem e Efeitos. A gente tem 4 marcas, eu sou CEO da empresa. Eu tô no cargo mais importante. A gente tem 80 pessoas que trabalham no grupo, grande maioria home office. Você viu que tem um montão de gente aqui. São vários projetos que estão tocados em paralelo. E aí a pessoa que ela tem um só, que ela tem, sei lá, 20, 25 anos, 30 anos, ela não tem tempo para falar comigo, cara. Eu fico assim, gente... Para um negócio que é benefício dela, total, né? Total para ela. Eu acho super curioso, mas eu vejo que a pessoa tá meio perdida. E às vezes arruma um tempo para falar comigo, mas tá exausta, não consegue ouvir, sabe? Tá com a cabeça fechada. Não tem atenção ali naquele momento. E é curioso, mas isso acontece muito. Acontece muito. Mas inclusive, né, e eu acho essa sua visão maravilhosa, para conseguir fazer isso, você tem que formar esse colchão ali em volta, né? Que você tem segurança. E muitas vezes as pessoas não pensam nesses detalhes, assim, né? No que está nesse ecossistema, no entorno do empreender. Sim. Né? Porque não é só, né, fazer o trabalho, fazer a entrega, tem todo um contexto. E assim como eu falo com minha filha, eu vou falar com a audiência também. Eu sou assim porque eu já me ferrei. Eu já pesei 130 quilos. Eu também! É mesmo? Não 130, mas já. Nossa, eu era gigante. Pesei 110, gente. Aí, ó, tá vendo? Tá vendo? A gente precisa fazer uma mudança, a gente precisa fazer escolhas. Exato. Né? E escolha é coisa de adulto, né, André? Porque às vezes as pessoas falam assim, ai, mas eu mereço, ai, mas eu não sei o quê. Gente, escolher é coisa de adulto. O que você quer pra sua vida? Né? Porque se tivesse alguma coisa fácil, todo mundo fazia. Claro. Não tem nada fácil, nada fácil. Né? E eu falo isso, por exemplo, lá quando eu ganhei minha filha, né? Eu ganhei ela num sábado, na terça eu estava trabalhando. Então, quando você pensa, por exemplo, numa mulher que está lá, CLT, ela fica 4 meses, 6 meses. E não é suficiente, e não sei o quê, e papapá, é foda. Então, assim... Eu vi a Cristina Junqueira abrindo o capital do Nubank com aquele barrigão de 9 meses. Eu tô assim, gente... Não é fácil. Claro que não. É muito mais pesado que é para um homem. Eu não tô falando isso, mas, cara, essa mulher é minha heroína, cara. E aí, assim, eu penso que nada é fácil, eu podia ter desistido ali naquele momento da empresa, só que eu pensava ao contrário, eu falei, cara, eu quero que a minha filha tenha uma condição muito melhor do que a minha, né, e graças a Deus conseguimos isso, assim, Júlia já teve muitas oportunidades, Júlia com 6 anos de idade já tinha viajado para a Europa, enfim, então coisas que eu demorei 30 anos para fazer, né? E sonhava quando era adolescente e escutava, inclusive, da própria família que isso não era coisa pra gente pensar, sonhar, porque a gente era pobre, né? E aí eu acho que isso tem a ver, né? Assim, quando você olha para tudo isso, a gente precisa... de novo a gente vai falar de coragem aqui, enfim. Vamos falar de coragem. Né? E não é fácil, não é fácil, falar de não é metas, fácil. Érica. O que você tem para me falar sobre metas? Eu acho que você colocava metas? Colocava. Você só ia? Não, colocava. Sabe uma coisa que também é legal, André? Assim, mesmo quando a empresa era só eu, ainda não tinha colaborador, que durante uns 5, 6 meses não tinha colaborador. Sabe qual foi uma das primeiras coisas que eu fiz? Já que eu não tinha cliente direito ainda, eu tinha tempo, eu comecei a formatar a empresa como se eu fosse grande, como se tivesse 50 pessoas lá dentro da empresa. Eu tinha método, eu tinha processo, eu tinha relatório, eu tinha, enfim... Você lembra de alguma meta colocada assim? Tinha. Quando eu comecei a empresa, eu sonhava que em 10 anos eu queria ter uma unidade em Belo Horizonte e uma em São Paulo. Com 8 anos eu abri minha unidade em São Paulo.
Oh, muito bom. Eu tinha o sonho de faturar o primeiro milhão, todo mundo tem esse sonho, né, de faturar o primeiro milhão. É me dá sorte aqui, adoro. Então, o primeiro milhão a gente faturou com 6. Acumulado no ano? No ano, calma. Não, porque é pequenininha. Não, tô falando o seguinte, acumular, por exemplo, não encaixa. Você fechou um ano com 1 milhão de receita. Ah, tá. É porque tem um comediante que é um empreendedor de MEI, que ele fala assim, não, nós vamos bater 1 bilhão em 60 anos. Aí ele... Só que é 60 anos acumulado, entendeu? Tipo, entendi. Em todos os faturamentos de MEI dele, então... O que ela tá falando? A meta dela era 1 milhão em um ano, tá? Então, mais ou menos 80 mil de receita mensal. Oh, show. E você conseguiu isso com 6 anos. Com 6. Do 0 a 80k de receita mensal, né? 1 milhão anual em 6 anos. Muito bom, muito bom, tá? Enfim, eu tinha alguns desses sonhos e eu tinha um sonho também de atender clientes fora do Brasil. E em 2021 a gente conquistou uma conta que a gente desenvolveu um projeto de comunicação interna e o grande desafio era uma empresa que estava em Portugal, Moçambique e Brasil. Que apesar de serem 3 países que falam português, são 3 portugueses completamente, inclusive os significados, né, das palavras são completamente diferentes. É mais perigoso do que conversar com alguém que fala inglês ou alemão, Sim. Porque você acha que você entendeu, só que o contexto é outro. Exatamente. É igual espanhol. E você imagina fazer isso criando uma única identidade, trabalhando a reputação dessa empresa, o posicionamento da marca, tendo que alinhar os 3 países. Jesus. E fazer todas essas pessoas dos 3 países se sentirem pertencentes. E sem Gemini. Sem nada. E para aprender a falar o português de Portugal, o português de Moçambique, ficava o tempo todo, né, tirando dúvida. Eu tenho um grande amigo em Portugal, que é o Antônio Sérgio Corvelo Garcia, que é o principal especialista em química enológica do mundo, né? Ele foi um dos pioneiros no estudo da química enológica, tem vários livros científicos, é um pesquisador. E eu ficava ligando para ele, falava, você pode corrigir esse texto para mim? Mandava um e-mail para ele, pedia para ele me ajudar, né? E isso foi até legal, porque de tanto a gente, né, se conectar dessa forma, ele era casado com uma grande amiga minha, acabou que quando ele foi escrever o livro dele, depois dessa jornada, ele me convidou para escrever o prefácio. Então, assim, além de eu realizar o sonho de atender um cliente internacional com um projeto significativo, esse cliente me trouxe um outro cliente que estava no Chile, a gente fez a introdução da empresa no Brasil e ainda tive a oportunidade de escrever um prefácio de um livro em Portugal de uma das pessoas que é referência no setor dela. Então, eu acho que bati a meta, dupliquei, né, assim, muito mais do que eu imaginava, total, né? Duplicou muito mais a meta, do que eu triplicou a imaginava meta. Nessa jornada. E você bota fé, né, em coisas místicas? Eu não sei se eu sou mística, mas eu acredito que existem coisas além daquilo que a gente pode ver. Tipo, o que você bota fé? Bom, eu sou cristã, então eu acredito muito que a gente tem aí alguns milagres que acontecem na nossa vida. E pode ser um milagre simples, o cara te dá carona e falar, não, eu vou em BH, te deixo no Amazonas, como eu contei aqui. Ou podem ser coisas grandiosas também. Mas eu gosto sempre de pensar que a gente precisa ter um olhar para perceber as coisas que estão à nossa volta. Eu acho que nada é acaso, né? Tem uma música que é aquela do Titãs, né? Acaso vai me proteger? Não é acaso não vai te proteger. Eu acho que você tem que ter a percepção, porque esse acaso não é uma coisa aleatória, né? E minha turma de pesquisar, eu sou muito curiosa. Eu adoro Rudolf Steiner, que é um espiritualista, que é um cara que no início do século passado ele já dizia que o novo milênio seria o milênio dos relacionamentos. Ele que é o idealizador da antroposofia, da biografia, que há um tempo atrás descobri, eu atendi a Porto, que não é Porto Seguro, mais Porto, e eu tive a oportunidade de receber o presidente aqui em Belo Horizonte para um projeto que a gente fez, e numa conversa com ele, ele me contou assim, a cada 7 anos eu faço uma reformulação, né, da gestão, de um olhar na Porto. Quando ele falou isso, eu falei, uai, que engraçado.
Eu gosto muito do Rudolf Steiner, que fala dos setênios, né? Que a gente, a cada setênio, você tem uma característica muito específica. E ele falou, então, eu faço baseado nos setênios do Rudolf Steiner, que é uma coisa espiritualista. Olha que coisa, né? Uma empresa do tamanho da Porto. Então, eu acho que sempre tem algo que a gente precisa ter atenção. Né? O engraçado que acontece muito no Super Jovem, o pessoal da comunidade fala do segredo. Toda hora alguém me fala, o segredo. André, você acredita nisso? Eu falei assim, cara, pior que sim, porque olha que engraçado. Quando eu abri o escritório, de 2005 a 2008, foi quando eu juntei grana. Eu juntei R$8.000 de 2005 a 2008 para abrir o primeiro escritório numa lojinha na Savassi, contorno 6166. Para poder ter estrutura de empresa, para ter CNPJ, porque era sobrinho, né, cara? Era dentro de república de estudante, era um trem muito amador. E aí, para começar a ter essa cara de profissional. E eu lembro que eu tinha R$8.000 em caixa, que eu abri, eu gastei 3, e aí eu tinha grana para ficar 6 meses com déficit, eu tinha tudo, o meu era planejadinho, assim, né? No primeiro mês eu já consegui recuperar o caixa e alavanquei a empresa. E eu queria, o meu sonho era faturar 25 mil. É maravilhoso quando a gente vê isso, né? A gente fala, gente, era tão inocente. Aí eu tinha o post-it, cara, que eu escrevi assim, 25 mil, pai, colocava. Eu lembro que um amigo meu... Ah, isso eu acredito também. É porque, assim, o segredo fala que você fica com aquilo na mente, sua mente começa a trabalhar, né? No início do ano eu coloquei lá 10% de receita a mais no Busca Milhas. A gente dobrou esse ano a receita do Busca Milhas. Ah, mas isso eu acredito também plenamente que a gente precisa. Mas isso é o que faz a gente ter foco também. Aí você começa a ficar, né? Essa casa mesmo que a gente teve, eu sonhava em ter uma casa. Eu via na minha mente eu quero ir lá. Casa com 2 andares, não sei o que. 1929, você sabe que esse ano foi importantíssimo para o mundo, né? Não, me conta. Uai, a maior crise financeira de todos os tempos, cara. O crash da Bolsa de Nova York. É verdade. Foi pior que pandemia, foi pior que a crise de 2008, porque todas essas crises a gente já tinha que meio que recurso econômico para lidar, né? Que é gerar inflação e botar na conta dos empresários, que é o recurso que o governo tem, né? Ele adora fazer isso. Gera inflação, imprime dinheiro, depois a gente aumenta o imposto, que é o que eles estão fazendo aqui agora, né? Mas ninguém morreu daquele tanto, né? As pessoas morreram, mas não foi uma tragédia completa. 1929 foi terrível. Foi uma virada, então, essa casa, ela, de 1929, uma casa tombada. Eu falo que todos os dias que eu entro lá, eu falo, gente, parece que eu tô entrando num milagre. Eu adoro a gente... a antiguidade. Ela deve ter energia, né, cara? Você encosta na parede, você deve sentir a casa, né? E a gente tá ali em frente à igreja da Boa Viagem, então, sabe, assim, já é um negócio já tem bem história pra caramba, né? Ali. E eu brinco que é igual a casa do Up, né, daquele desenho, porque no meio daquele tanto de prédio, que foi construído vários arranha-céus ali, sobrou aquela casinha ali no meio. E a Gabi, né, que tá lá com a gente na casa, Gabi Reis, que é professora da Fundação Dom Cabral e especialista em impacto, ela criou um conceito que é criada em 1929, reimaginada em 2026. Legal demais. E eu acho que é exatamente isso, assim, foi uma reimaginação. E hoje você está com 12 pessoas trabalhando lá? Sim. Nível de profissional mais alto? A gente tem os nossos profissionais, são sêniors. Todos? Sim. Legal. A gente tem essa necessidade por causa do perfil de cliente que a gente atende hoje, especialmente porque a gente hoje conversa muito com C-levels, a gente participa muito de perto dos conselhos, da governança das empresas. Então, é muito necessário ter uma linguagem própria, né? Não, pelo amor de Deus. Eu fui num evento essa semana, 2 vendedores pegaram meu lead lá, nossa. Dá vergonha. Não, putz, me ligou ontem, eu tava no trânsito, eu atendi no carro, né? Aí eu falei, moça, eu tô no trânsito. Você pode me ligar sexta à tarde? Cara, você está conversando com o cliente, ele te deu uma janela para você ligar para ele. Por que você continua? Não, André, é muito rapidinho que eu queria... Pô, eu tô dirigindo. Aliás, tem uma técnica básica, né? Que é quando você liga para alguém,
Primeiro que hoje as pessoas não gostam que liga, né? As pessoas gostam que você, pelo menos, pergunta no WhatsApp. Né? Sou fulano de tal, posso falar com você. Mas, bom, vamos aí que a pessoa atendeu igual você atendeu. A primeira pergunta que você faz é: oi, André, tudo bem? Meu nome é Érica, sou da Pessoa Comunicação. Você pode falar nesse momento? Aí você vai falar: tô no trânsito. Né? De repente, se você estiver no Viva Voz, estiver a fim de falar, você vai falar: não, tô no trânsito, tô no Viva Voz, mas a gente pode falar. Sim. Ou então você vai dizer o que você disse: olha, você pode me ligar na sexta-feira? Ah, que ótimo, então vou ter a oportunidade de conversar, tendo a sua atenção, porque você já sabe que eu vou ligar na sexta. E aí eu vou perguntar que horário e tal, mas pergunte sempre. Você tá podendo falar nesse momento? Não custa, né? E olha que show, tipo assim. Boas maneiras, é básico. Eles tinham o meu lead, sabiam que eu era C-level. Ai. Eles sabiam poderiam saber qual é o tamanho da empresa e mandaram um vendedor que não sabe quem eu sou me ligar. Não fez nenhuma pesquisa antes, né? Isso também é uma coisa impressionante, assim. Cara, o gerente do Santander que me ligou, eu fiquei super impressionado. Ele me ligou e falou assim: André, tudo bem? E aí, tá viajando muito com milha? Aí eu falei: caramba, como você sabe? Não, eu entrei no site do Milhas e Gestão, eu vi que você tem um treinamento para poder ensinar empresários a viajar com milhas. A gente tem isso aqui. É um produto de entrada para o Busca Milhas. A gente ensina empresários a direcionar o fluxo financeiro da empresa corretamente para gerar milhas. Esse ano eu fiz 19 viagens, Uau. Custo zero. Dessas 19, nós estamos em julho, foram 7 internacionais, 8 internacionais. Desculpa. Gente, sonho de consumo, né? Eu já quero a consultoria. E é super barato. Tipo assim, quando o curso online é 600 e poucos reais e a consultoria assistida é 1.800. Aí, gente, maravilhoso. Muito baratinho. E é o nosso produto de entrada, porque ele veio na frente do nosso Busca Milhas, que é uma aplicação que ela apoia pessoas e empresas que trabalham com milhas aéreas. Que legal. Então, a gente sintetiza informação de voos com milhas, encontra as melhores oportunidades, acha as tarifas awards, que são aquelas tarifas promo. Então, eu, pelo menos, eu uso muito a minha ferramenta para viajar. Já aplica em você mesmo, né? Claro. Isso é melhor ainda. Claro. Não é casa de ferreiro espeto de pau, né? Lógico que não. E junto com esse conhecimento, sala VIP à vontade. Ai, gente. Eu falo que esse negócio de Maravilhoso. empresário e milhas é muito complicado, porque todo lugar que eu vou, eu quero saber qual que é a sala VIP. Claro. Eu tenho que manter a dieta e sempre tem um salgadinho lá, você acaba querendo comer. Vinhozinho. Um vinhozinho. Você faz uma bobagem, né? O que mais? Eu fiquei chato porque eu consigo upgrade grátis agora na Latam e na Smiles para viajar na Premium. Ah, que maravilha. E Mais aí eu tô mal espaço para acostumado, pernas. eu tô mal acostumado agora, tô chato, sabe? Não é que se eu não conseguir, eu fico lá atrás ali, aí eu não fico legal. Acostumada a ser Minha bem filha- tratada. Ser bem tratada é bom, né, André? É maravilhoso. bom, mas você fica chato. Aí fica chato. Igual quando você compra um carro novo, você não quer um Não downgrade mais. Acho né? que a única que ainda gosta de carro velho sou eu, porque eu sou fã de um Fusca, sabe? Eu acho o trem mais fofo do mundo, foi meu primeiro carro. Meu e aí também. eu tenho um afeto especial por Fusca. Fusquinha é uma delícia, né? Você tem que dar uma bombada no freio. Não é? Mas assim, se parar uma borracha resolve, né? Resolve. Então tá tudo bem. E se você não conseguir resolver, alguém que tá passando na rua Vai sabe. resolver, vai resolver. Mas eu gostei de ouvir você falando esse negócio das milhas, André, porque uma das coisas que eu fiquei impressionada aqui hoje foi de ver lá a gestão, né, que vocês trabalham lá, né, aberta, todo mundo vendo os números, Sim. os resultados. E eu acho que também uma das coisas do empreender que é extremamente importante é ter essa visão, né, do que o seu, do cenário do seu negócio com clareza, até para a equipe também. Eu achei muito legal a estrutura. E quando você fala de milhas também, né, dessa visão de Como a gente é de especialista usar os dados. Sim. O mercado de milhas aéreas do Brasil é o maior mercado de milhas do planeta. Não tem ninguém que é mais milheiro que o brasileiro. E a gente é o único país que tem esses super agregadores, tipo a Esfera e a Livelo, por exemplo. Olha. E agora tem o UOL da Caixa, tem outros bancos que estão fazendo esse movimento. Só que o mercado de milhas, ele não é autorizado pela companhia aérea, porque a companhia aérea ela quer botar tudo no bolso. A companhia aérea não quer que você use suas milhas. Porque como é que funciona? Você gasta seu dinheiro no cartão de crédito, aí você fala assim, o Itaú, manda para a Latam, por favor. Aí o Itaú vai lá e fala assim, ó, acredita 20 mil milhas aí para a Érica. E manda dinheiro.
E aí, se você não voar, quem fica com essa grana? A lata. Exatamente. Então ela não quer que você use só as milhas. Então ela faz de tudo para dificultar o mercado de milhas, entende? Então como a gente trabalha com web scrap, a gente escaneia informação pela frente, como se fosse um usuário normal. Que legal. Só que eles fazem de tudo para bloquear a gente. De tudo. Ele é reconhecido pela justiça, tem várias jurisprudências que defendem o mercado de milhas desde 2013, que foi a primeira. Eu estava lá vendo o julgamento, foi lindo assim. Os donos da empresa não foram, porque estavam morrendo de medo, passando mal e tal. E eu tava lá, falei, não, quero saber, pô. Ué, como é que vai ser isso aqui? Se vai dar ruim, eu tenho que saber antes, né? E aí deu bom, foi eu que liguei pra turma para avisar. E é essa que é a nossa luta, é a nossa guerra aí, para poder defender o direito das pessoas de usar as milhas, né? E é claro, ganhar dinheiro com isso, que qualquer empreendedor que resolve uma dor, ele resolve uma dor para ganhar dinheiro. Ele não resolve uma dor para... porque tem que sobreviver também, né? Isso, sobreviver, eu ajudo, prosperar. você me ajuda, não é assim? Entrega valor. Exatamente. Para mim, o grande lance de ser empreendedor é entregar valor para a sociedade. E ganhar com isso, né? Eu acho que isso é justo. Você sabe que a nossa missão lá na empresa é relacionar marcas e pessoas para uma comunicação que gera oportunidade e que essa oportunidade possa ser convertida em negócios e em sustentabilidade. Por que eu falo isso? Quando a gente gera uma oportunidade para o cliente, ele tem condição de transformar esse negócio. Eu te contei algumas coisas sobre clientes que a gente fez prevenção e gestão de crise, que conseguiram converter aí, inclusive em negócios que depois bilionários, literalmente. E se a gente gera negócio para o cliente, se ele consegue converter esse negócio, ele vai ter sustentabilidade. E ter sustentabilidade para o empresário, o que é? É você ter condição de gerar mais emprego, renda, fazer o dinheiro circular no mercado, você faz a economia girar. Então, o grande lance é esse, no final do dia tem que gerar sustentabilidade. Isso faz total diferença. Muito bom, muito bom. A gente vai chegando no final do nosso podcast. Eu vou te dar o seu adoro presente. Presentinho de encerramento. Eu gostaria que você abrisse ele. Com o maior prazer, adoro abrir presentes. Uau, DOT 8 é um sistema de controle de folha de ponto eletrônico. Muito bom. Que ele tem um superpoder. Adorei. Ele consegue mapear o passivo trabalhista e antecipar riscos. Isso é muito poderoso, porque a maioria das empresas não faz isso. Não faz. E isso é uma das coisas que pode levar uma empresa para o buraco. Pode? Total. É um cheque em branco, né? Isso é para você lembrar. Obrigada. Com a logo da pessoa! Gente, que maravilhoso! Amei! Amei! Gente, que legal! E sim, eu amo curtir a jornada. O caminho, mais do que... Caminho de Santiago me ensinou isso. Mais do que chegar lá, o que vale é curtir a jornada. Isso. Obrigada, amei. Ai, amei, que lindo. Mensagem final para os nossos queridos empreendedores. Relacionar faz total diferença para negócios que querem ser sustentáveis, querem durar mais do que uma geração. E acho que o principal recado é relacionamento tem que ser genuíno para gerar negócio no final do dia. Muito bem, se você chegou aqui, parabéns, você faz parte dos poucos que querem desenvolver a sua mentalidade empreendedora e juízo, não faça nada que a Érica não faria. Valeu! Até, obrigada. Obrigado. Eu amei, muito obrigada. Bom.